Muitas vezes, quando certos movimentos são envolvidos pelo que se conhece por politicagem, eu particularmente deixo de me sensibilizar no sentido de participar das discussões a favor ou contrário, justamente porque a característica é essa, politicagem. Mas, às vezes, as coisas avançam mais do que deveriam. E elas ultrapassam o limite da politicagem e acabam aportando no contrassenso, na pouca vergonha, na insensatez, na agressão histórica até. E isso, então, revolta. Estou falando tudo isso para vocês porque acabo de tomar conhecimento de uma iniciativa de um deputado. Ele quer, não conseguiu ainda, ele quer mudar, ele quer colocar no lixo o nome de um dos mais ilustres brasileiros que nós tivemos na história do Brasil e principalmente na história política desse país. Quer trocar o nome das escolas que foram batizadas com o nome de Humberto de Alencar Castelo Branco. Com que propósito, senão a da politicagem? Aí está. O deputado é o professor Lemos, é aqui de Cascavel. Deputado, o senhor sabe quem foi Humberto de Alencar Castelo Branco? Por acaso o senhor sabe, ou o senhor sabia, que Humberto de Alencar Castelo Branco foi um soldado que foi lutar pelo Brasil nos campos da Itália, na Segunda Guerra Mundial, ofereceu lá a sua vida, como outros combatentes também? Como todo soldado brasileiro, todo militar é treinado, sabe para quê, deputado? Ele é treinado para morrer. Ele é treinado para morrer pela pátria e pelo povo brasileiro. E Humberto de Alencar Castelo Branco foi lá para morrer. Felizmente o Brasil ganhou aquela refrega. O senhor tem lembrança na sua vida de que tenha feito pelo Brasil alguma coisa parecida? Humberto de Alencar Castelo Branco, deputado, quando assumiu a presidência da República, num contragolpe, porque o golpe era o que queriam aplicar no Brasil, e houve um levante motivado pela sociedade brasileira, e esse levante liderado por civis, governadores, Meneghetti, no Rio Grande do Sul. Nós tivemos Magalhães Pinto, em Minas Gerais, Carlos Lacerda, enfim, uma série de outros governadores, e o povo na rua, na marcha da família pela liberdade. Então, assumiram para quê? Assumiram para evitar que um golpe de esquerda aqui no nosso país transformasse esse Brasil numa Cuba. Uma Cuba, deputado, que fuzilou, que matou mais de 25 mil pessoas. Mais de 25 mil pessoas por essa gente simplesmente pensar o contrário do regime comunista. Foi ali que foi criado o termo paredão. E era isso que queriam colocar aqui. Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro presidente. Ele rompeu com esse regime e liderou o resto do movimento que evitou que isso aqui se transformasse numa Cuba. Ditadura? Mas como manteve o partido de oposição? Humberto de Alencar Castelo Branco foi o responsável por estabelecer o critério de 2 partidos políticos. Quem é de esquerda fica ali, no MDB, quem é de direita fica aqui. E não esta vergonheira de 32 partidos políticos que nós temos hoje aqui no Brasil, fazendo negociatas para alcançar o dinheiro do povo. O dinheiro que sai do bolso do trabalhador brasileiro. 32. Humberto de Alencar Castelo Branco, nobre deputado, ele criou o Banco Central, ele criou o Conselho Monetário Nacional, criou, sabe o quê? O BNH. Banco Nacional de Habitação.
que construía casas para os trabalhadores, hoje apelidadas de Minha Casa Minha Vida. O senhor é de Cascavel, deputado? O senhor quer uma prova? Faça uma visita ali no Parque Verde. Eram aquelas casas que eram construídas naquela época, não as casas que hoje constroem dizendo Minha Casa Minha Vida, caindo aos pedaços, nas quais as pessoas não podem nem se mexer, e que mais dão dinheiro para as construtoras do que propriamente favorecem a população. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado pelo Castelo Branco, deputado. O NPS foi criado pelo Castelo Branco, deputado. A lei de imprensa foi criada por ele, com umas restrições, é verdade, mas não restrições tão vergonhosas como quer hoje implantar no Brasil o seu partido, que quer controlar a imprensa. Aliás, o seu partido quer controlar até a internet, e principalmente a imprensa, a liberdade de expressão. Viu, deputado? Seu partido quer isso, o senhor sabe isso, né? Castelo Branco não chegou a ter essa audácia, criou a lei de imprensa, mas não foi até aí. Deputado, claro que, querendo implantar um regime comunista aqui, conflitos aconteceram. E aqueles que tombaram, foi em conflito. Tombaram em conflito. Porque queriam, no Araguaia, implantar, através do terrorismo, um regime comunista aqui. E excessos aconteceram dos dois lados. E por terem acontecido dos dois lados, eu lhe pergunto, o senhor por acaso está inclinado também a culpar o Papa pelo fato da Igreja Católica ter que tolerar, que assistir e que se envergonhar do que padres pedófilos fizeram? As ações que padres pedófilos fizeram, o senhor vai culpar o Papa também, hein, deputado? Deputado, nós tivemos, foi um contragolpe, convença-se disso. Eu estava lá. Eu lhe digo isso com convicção, porque eu vivi aquele tempo. Eu estava lá. Eu fui sequestrado. Não vou aqui me prolongar, mas já disse isso várias vezes, por aqueles que queriam implantar o comunismo aqui, lá no Rio Grande do Sul, nos estúdios da Rádio Farroupilha. E sei muito bem o que eles queriam. Me mostre um partido, um país que tenha vivido o regime comunista e que sirva hoje de exemplo para a humanidade. Apenas um. Me mostre, apenas um. Ninguém que não tenha tentado implantar o comunismo no Brasil foi perseguido, foi combatido. Deputado, para encerrarmos, não são os mortos de ontem, deputado, que são os inimigos da pátria, viu? Os inimigos da pátria são os vivos de hoje. Os vivos de hoje, que constroem estádios, ao invés de construírem hospitais, que constroem estádios, ao invés de construírem escolas, para tentar engambelar o povo brasileiro. Constroem tudo isto em termos de circo, enquanto as pessoas continuam morrendo nos corredores dos hospitais sem serem atendidas. São os vivos de hoje que fazem, viu, deputado, o que Castelo Branco não fez, que fazem o que acabam de fazer com esta notável estatal, que era um orgulho dos brasileiros e que se chama Petrobras e que hoje está quebrada. São esses que fazem isto, deputado, é que são os inimigos da pátria. Não aqueles que, embora não queiram admitir hoje, foram sim os heróis que reconstruíram esta nação. Dá play no break, por favor.